Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com as regras. E primeiramente, nós vamos fazer a instalação de uma outra biblioteca conforme eu havia comentado na aula de introdução, que atualmente o sklearn não possui algoritmo específico para geração de regras, portanto, nós vamos utilizar uma outra biblioteca, vamos fazer um pip install, que é a chamada do Orange 3. Além de ser uma biblioteca na qual você pode codificar em Python, é também possível utilizar uma interface gráfica para nós construirmos os algoritmos de forma totalmente visual. Nesse módulo, nós vamos trabalhar inicialmente com a geração das regras utilizando o Python e logo na sequência você vai aprender o básico de como utilizar essa ferramenta por meio da interface gráfica. Ele vai levar um tempinho para fazer a instalação. Após a instalação, podemos clicar nesse xizinho para ele eliminar essas mensagens. E para certificar de que a importação foi feita corretamente, vamos fazer um import orange. Nenhum erro foi retornado. Isso indica que a instalação foi feita corretamente. Primeiramente, vamos trabalhar com a base de dados do risco de crédito, que é aquela base com somente os 14 registros para nós testarmos o algoritmo. Vamos criar uma variável chamada base risco crédito e para nós carregarmos essa base, nós não vamos utilizar o pandas conforme nós vimos em aulas anteriores, pois nós precisamos deixar os dados no formato do Orange. Para isso, nós vamos acessar o Orange, temos esse pacote chamado data e temos esse formato table. Em outras palavras, quando nós trabalhamos com o pandas, temos o formato de data frame e quando nós trabalhamos com o Orange, temos esse formato do tipo table. E aqui nós vamos colocar diretamente o arquivo CSV. Nós não vamos utilizar aquele arquivo riscocredito.pkl que nós havíamos salvo em aulas anteriores. Quando nós trabalhamos com o Orange, podemos fazer a leitura diretamente no arquivo CSV. Vamos digitar riscocredito.csv. Você pode clicar nesse botão, depois clica em Upload e seleciona o arquivo na sua máquina, e lembrando que todos os arquivos estão disponíveis para download. Na verdade, o nome do arquivo é riscocredito_regra_csv. Ele tem uma pequena modificação se nós compararmos com o arquivo original. Nós podemos dar 2 cliques. Note que nós temos a história, a dívida, garantias, a renda. E por último, note que nós temos esse atributo risco, porém o título ele está com esse C e esse sustenido, um C#. Isso indica que nós vamos indicar para o Orange qual é o atributo classe. Esse C pode ser considerado como classe. Ao invés de nós termos somente o risco, ou a renda, ou garantias, obrigatoriamente nós precisamos adicionar essa anotação no arquivo CSV para o Orange interpretar esses dados. Não é necessário você fazer alteração nesse arquivo, pois é só você fazer o download desse novo arquivo, risco, crédito, regras, CSV. Vamos executar. Note que não foi gerado nenhum erro, isso indica que a base de dados foi carregada corretamente. Vamos digitar base, risco, crédito, podemos observar os registros. Note que ele coloca, primeiramente, os atributos previsores e logo na sequência nós temos essa barrinha com a classe. Aquele caractere C# é utilizado justamente para isso, para ele fazer a separação. Quando nós colocamos o C#, ele automaticamente vai colocar essa barrinha para fazer a separação entre o que é previsor e o que é classe. Nós podemos observar o domínio, base risco crédito, .domain. Perceba que ele vai mostrar as colunas, história, dívida, garantias e renda, e a nossa classe, o nosso objetivo é o risco de conceder o empréstimo ao cliente. Vamos agora criar o algoritmo e vamos trabalhar com uma outra versão de algoritmos de regras de associação,
que é chamado de CN2, que ele é, de certa forma, parecido com os algoritmos que nós vimos nas aulas teóricas. É um algoritmo bem antigo que foi criado em meados de 1982. Vamos agora acessar o Orange. Temos o pacote Classification, Rules, de regras, e note que todos esses algoritmos são algoritmos baseados em regras. E além do algoritmo CN2, você pode observar que existem outros algoritmos utilizados para a geração de regras. Nós vamos acessar essa classe CN2 Learner e logo na sequência vamos criar as regras. Regras, risco, crédito, recebe o CN2 e aqui vamos passar a nossa base de dados, que é a base risco crédito. Vamos executar. Com isso, o treinamento do algoritmo já está concluído, que nessa abordagem é a criação das regras. Nós podemos observar as regras geradas. Para isso, vamos fazer um for regras in. Acessamos o nome do algoritmo, regras risco crédito, e temos essa função chamada rule list, para ele fazer a listagem de cada uma das regras. E vamos fazer um print regras. Executamos e nós podemos observar que foram geradas essas regras. Por exemplo, se a renda for entre 0 e 15, então o risco é alto. Se a história for igual a boa e a dívida for diferente de alta, esse é o símbolo de diferença, então o risco é baixo. Se a história é igual a boa e garantias for diferente de nenhuma, então o risco é baixo. Esse que é o resultado da aprendizagem desse algoritmo. Agora vamos fazer a simulação da classificação de dois registros, os dois registros que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Eu vou colar uma pessoa com história de crédito boa, dívida alta, garantia nenhuma e renda maior do que 35. Nós podemos agora fazer as previsões, criamos essa nova variável e chamamos regras risco crédito e vamos passar um formato de matriz os dados. E é importante enfatizar que nesse estudo de caso, nós não precisamos fazer a conversão de atributo categórico para atributo numérico por meio do label encoder, pelo motivo de que esse algoritmo consegue trabalhar com atributos categóricos. Vamos passar os dados. Boa, alta, garantia nenhuma e renda acima 35. Com relação ao segundo registro, história ruim, dívida alta, próximo parâmetro, garantias adequada e, por fim, o último parâmetro entre 0 e 15. Agora nós podemos executar. Note que foi gerado um erro, faltou fechar aspas aqui no ruim. E o que nós podemos também fazer é visualizar o resultado dessas previsões. O primeiro registro pertence à classe 1 e o segundo à classe 0. Agora nós podemos, inclusive, observar o que representa o 1 e o que representa o 0. Para isso, nós podemos acessar a nossa base de dados do risco de crédito, acessamos o domain. Perceba que nós temos os atributos previsores e aqui nós temos a classe. Podemos digitar o comando class var, rodamos, note que ele vai mostrar os valores, alto, baixo e moderado. Isso indica que o 0 é o alto, o 1 é o baixo e o 2 é o moderado. O primeiro registro foi classificado com 1, que é baixo. O primeiro registro é 0, equivale ao índice do risco alto. Aqui, inclusive, nós podemos digitar .values, rodamos,
perceba que ele trouxe somente essa lista com esses valores. Agora, nós podemos fazer um for para percorrer essas previsões para nós mostrarmos os labels. For i in previsões, vamos fazer inicialmente um print no i. Primeiro ele retorna a previsão do primeiro registro, a previsão do segundo registro. Agora vamos fazer essa associação. Fazemos um print, base, risco crédito, ponto, domain, digitamos o mesmo código, ponto values e passamos o i para ele fazer essa associação e retornar os nomes. Primeiro registro é baixo, segundo é alto. Nós podemos fazer uma simulação de como que esse algoritmo vai fazer a classificação. Ele vai começar pela primeira regra e ele vai classificar quando ele conseguir executar todas as condições de uma regra inteira. Vamos analisar a primeira regra. Se a renda for entre 0 e 15, a renda é acima de 35. Não vai executar essa regra. Vai para a próxima. Se a história de crédito é igual a boa, a história de crédito é igual a boa e a dívida é diferente de alta, porém a dívida é alta. Não entra nessa regra. Vai para a próxima regra. Se a história é boa, a história é boa, entra nessa condição, e garantia diferente de nenhuma, porém a garantia é igual a nenhuma, não entra nessa regra. Vai para a próxima. História é boa, está correto, e renda for diferente de 15 a 35. É acima de 35 que é diferente de renda entre 15 e 35. Então, o risco é baixo, conforme nós temos a resposta aqui. Então, está correto. Vamos agora analisar o segundo registro. Se a renda for entre 0 e 15, perceba que a renda é entre 0 e 15, então o risco é alto. Então, ele já fez a classificação risco alto para esse segundo registro. E aqui no final, ele tem a regra default. Se não entrar em nenhuma dessas regras acima, então o risco será igual a alto. É dessa forma que funciona a aprendizagem utilizando o paradigma de geração de regras. E na próxima aula vamos aplicar esse algoritmo na base de dados do crédito. Obrigado e até lá!